Geralt apoiou-se na parede da gruta e enxugou o suor da testa. Você não responde, constatou Nenek, sorrindo levemente. Não me espanta. Não é fácil discutir com a voz. Geralt, fora de forma. Não reage bem aos elixires, seus batimentos cardíacos estão acelerados, a adaptação de seus olhos à claridade é muito lenta e suas reações são retardadas. Não consegue sequer executar os mais simples sinais. E é nessas condições que pretende tomar a estrada? Você precisa se curar com uma indispensável terapia, e antes dela, com um transe. Então foi por isso que você enviou-me Yola? Como parte da terapia? Para facilitar o transe? Como você é tolo. Menos do que você pensa. Nenek virou-se e enfiou as mãos no meio dos carnudos caules de uma trepadeira que o bruxo desconhecia. Pois bem que seja, falou por fim. Sim, enviei a você como parte de uma terapia. E vou lhe dizer que funcionou. Já no dia seguinte você reagiu disso. Yola também precisava de uma terapia. Não fique zangado. Não estou zangado nem com a terapia, nem com Yola. Mas com a voz da razão que tanto perturba? Geralt não respondeu. O transe é indispensável, repetiu Nenek. Yola está pronta. Ela estabeleceu contato com você, tanto no campo físico como no psíquico. Se você quer partir, podemos fazê-lo esta noite. Não quero. Entenda, Nenek, que num transe, Yola poderia começar a fazer profecias, prever o futuro. Mas é exatamente disso que se trata. Pois é. O problema é que não quero conhecer o futuro. Como poderia exercer meu ofício se o conhecesse? Aliás, de todo modo, já o conheço. Tem certeza disso? Geralt ficou calado. Suspirou Nenek. Vamos embora daqui. Ah, sim, Geralt. Sem querer ser indiscreta, você não poderia me contar como vocês se conheceram? Você e Yennefer? Como tudo começou? O bruxo sorriu. Tudo começou quando Jasquier e eu não tínhamos o que almoçar e resolvemos pescar uns peixes. Devo entender que em vez de um peixe você pescou o Yennefer? Vou lhe contar como tudo se passou, mas depois da ceia, porque repentinamente fiquei com fome. Então vamos. Já tenho tudo de que preciso. Enquanto o bruxo encaminhava-se para a saída, lançou um olhar pela caverna estufa e perguntou. Metade das plantas que você tem aqui não cresce em nenhum outro lugar do mundo. Estou certo? Está. E como você explica isso? Se eu lhe disser que é graças à benevolência da deusa Meritele, você se daria por satisfeito? Não creio. Foi o que eu pensei, disse Nenek com um sorriso. Sabe, Geralt, nosso sol continua a brilhar, mas não como outrora. Você poderá se informar disso lendo diversos livros, porém, se não estiver disposto a perder tanto tempo, talvez baste saber que o cristal com o qual foi feito o telhado funciona como filtro. Ele elimina os raios mortais que, em número cada vez maior, formam a luz solar. E é por isso que aqui crescem plantas que você jamais verá em outro lugar do mundo. Entendi, falou o bruxo. E quanto a nós, Nenek? O que vai acontecer conosco? O mesmo sol brilha sobre nós. Não deveríamos estar desses? Em princípio, sim, suspirou a sacerdotisa. Mas é tarde demais. O último desejo. 1. O bagre ergueu a cabeça bigoduda para fora da água, puxou com força, agitou a superfície do rio e seu ventre branco brilhou. Cuidado, Jasquier! Gritou o bruxo, fincando os calcanhares na úmida areia. Segure com força, com todos os diabos! Estou segurando, bufou o poeta, mas trata-se de um monstro, um leviatã e não um peixe. Pelos deuses, teremos comida para meses. Afrouxe, senão a linha vai se partir.
o bagre mergulhou até o leito do rio e, com um ataque repentino, se pôs a nadar contra a corrente. A linha sibilou e as luvas de Geralt Jasquier... Puxe, Geralt, puxe! Não solte a linha, senão ela vai se enroscar nas raízes das plantas aquáticas. Assim ela vai arrebentar. Não vai, puxe! Curvaram-se e puxaram. A linha, sempre sibilando, cortava a água, borrifando gotículas que brilhavam como um arco-íris sob os raios do sol nascente. O bagre subiu de repente para a superfície. A linha folgou e eles começaram a recolhê-la rapidamente. Seria ótimo defumá-lo, disse Jasquier ofegante. Vamos levá-lo até o vilarejo e mandar que o defumem. E faremos uma sopa com a cabeça. Cuidado! Sentindo o fundo do rio logo debaixo da barriga, o bagre elevou para fora da água mais da metade do corpo gigantesco, sacudiu a cauda e a cabeça e retornou às profundezas. Das luvas de Geralt Jasquier voltou a sair fumaça. Puxe! Conduza o desgraçado até a margem! Não! Afrouxe a linha, Jasquier, porque ela está a ponto de arrebentar. Não se preocupe! Ela vai aguentar. Faremos uma sopa com a cabeça. Arrastado assim até perto da margem, o bagre agitou-se violentamente, como se quisesse demonstrar que não permitiria ser enfiado numa panela com tanta facilidade. Os respingos da espuma chegaram até uma braça de altura. Vamos vender a pele, continuou Jasquier, puxando a linha com ambas as mãos. Estava com o rosto vermelho de tanto esforço e os calcanhares firmemente enfiados na areia. E com os bigodes faremos... Não se soube o que o poeta pretendia fazer com os bigodes do bagre, pois a linha se rompeu com um estalido e os dois pescadores perderam a olhada. Que merda! Gritou Jasquier tão alto que o eco ressoou entre os juncos. Tanta comida desperdiçada! Espero que você morra, seu cabeça de bagre! Eu avisei, falou Geralt, sacudindo a areia das calças. Bem que lhe falei para não puxar a linha com tanta força. Você estragou tudo, companheiro. Você é um pescador, assim como o cu de uma cabra é um trompete. Não é verdade, indignou-se o trovador. O fato de aquele monstro ter mordido a isca é mérito exclusivamente meu. Que curioso. Você não mexeu um dedo para me ajudar na preparação das linhas. Ficou tocando seu alaúde e berrando a plenos pulmões. Pois saiba que está redondamente enganado, sorriu Jasquier. Quando você adormeceu, tirei do anzol aquelas larvas e substituí por uma gralha morta que encontrei no meio dos arbustos. Fiz isso com a intenção de ver a sua cara quando você puxasse a gralha para fora da água na manhã seguinte. E o que aconteceu? O bagre se encantou com a gralha. Suas larvas não teriam pegado merda alguma. Teriam, retrucou o bruxo, cuspindo na água e enrolando a linha num garfinho de madeira. Mas a linha arrebentou porque você a puxou como um idiota. Em vez de ficar tagarelando, enrole as outras linhas. O sol já está alto, é hora de partirmos. Vou empacotar nossas coisas. Geralt, o quê? Há alguma coisa presa na outra linha. Não é nada. Ela apenas se enroscou. Que merda. Está presa. Não consigo puxá-la. Finalmente. Veja o que eu estou puxando. Rei Desmond, olhe só, Geralt. Como de costume, Jasquier estava exagerando. O emaranhado de cordas apodrecidas, restos de redes e caules de plantas aquáticas era de fato impressionante, mas faltava-lhe muito para as dimensões de uma embarcação do lendário rei. O bardo espalhou seu achado na areia e passou a revolvê-lo com a ponta da bota. As plantas aquáticas quase se moviam sozinhas, tamanha a quantidade de sanguessugas, anfípodes e pequenos caranguejos que nelas havia. Veja o que encontrei! Curioso, o bruxo aproximou-se. Tratava-se de um gasto jarro de pedra com duas asas, uma espécie de ânfora.
Estava enroscado numa rede, escurecido por algas, colônias de caracóis, larvas de tricóptera e uma fedorenta camada de limo. Novo orgulhosamente Jasquier. Você sabe o que é isto? Sei. Uma vasilha velha. Pois está enganado, anunciou o trovador, raspando com um pedaço de madeira o limo, os moluscos e os pedaços de barro endurecido. Isto aqui é nada mais, nada menos do que um jarro encantado. Dentro dele está aprisionado um gênio que cumprirá 3 desejos meus. O bruxo soltou uma gargalhada. Pode rir à vontade, falou Jasquier, concluindo a limpeza da ânfora. Veja, a boca está tampada por um selo e gravado no selo há um símbolo mágico. Um símbolo? Mostra-me. Era só o que faltava, falou o poeta, escondendo a ânfora por trás das costas. Fui eu que terei os desejos atendidos. Não toque neste selo. Passe o jarro para cá. Largue-o, ele é meu. Jasquier, cuidado, não toque no selo. Ah, que droga! Do jarro, que durante a disputa caíra na areia, emanou uma brilhante fumaça vermelha. O bruxo pulou para um lado e correu em direção ao acampamento para pegar sua espada. Enquanto isso, Jasquier, com os braços cruzados no peito, não se moveu de onde estava. A fumaça se concentrou em uma esfera irregular, suspensa à altura da cabeça do poeta. A esfera adquiriu o formato de uma cabeça caricatural, sem nariz, com um par de olhos gigantescos e algo que lembrava um bico. Tinha em torno de uma braça de diâmetro. Gênio! Declarou Jasquier, batendo com o pé no chão. Fui eu quem o livre. Neste momento, passo a ser seu amo. Meus desejos... A cabeça abriu e fechou o bico, que na verdade não era bico, mas algo que se assemelhava a lábios flácidos e deformados em constante estado de mutação. Fuja! Berrou o bruxo. Fuja, Jasquier! Meus desejos, continuou o poeta, são os seguintes. Em primeiro lugar, eu quero que um raio caia na cabeça de Valdo Marx, o trovador de cidades. Em segundo, em Cael mora a condessa Virgínia, que não quer dar para ninguém. Quero que ela me dê. Em terceiro, não se soube qual seria o terceiro desejo de Jasquier. Da monstruosa cabeça emergiram 2 braços ainda mais monstruosos, que agarraram o bardo pela garganta. Jasquier soltou um ganido de dor. Geralt chegou até o impulso com sua espada de prata e desferiu um golpe cortante da orelha até a parte central. O ar pareceu gemer. A cabeça expeliu rolos de fumaça e repentinamente dobrou de tamanho. A terrível bocarra voltou a se abrir e se fechar, enquanto os medonhos braços sacudiam o inerte corpo de Jasquier e o comprimiam contra o chão. O bruxo fez o sinal de arde com os dedos e despachou para o interior da cabeçorra o máximo de energia que conseguira mobilizar. A energia, materializando-se num ofuscante raio de luz, acertou o alvo em cheio. O estrondo que se seguiu quase estourou os tímpanos de Geralt, e o vácuo causado pela implosão fez farfalhar os salgueiros. O monstro emitiu um grito pavoroso, e cresceu ainda mais, mas soltou o poeta, para as alturas, voando sobre a superfície do rio. O bruxo correu para erguer o imóvel corpo de Jasquier. Ao fazê-lo, notou um objeto redondo caído na areia. Era um selo de bronze com uma cruz quebrada e uma estrela de 9 pontas gravadas na superfície. A essa altura, a cabeça, suspensa sobre o rio, adquirira as dimensões de uma meda de feno. Sua escancarada bocarra parecia um portão de tamanho razoável. O monstro estendeu os braços e atacou. Geralt, totalmente sem saber como agir, apertou o selo na mão e, estendendo o braço na direção do agressor, gritou uma fórmula de exorcismo que lhe fora ensinada por uma sacerdotisa. Até então nunca havia usado tal fórmula, já que não acreditava muito em superstições.
O efeito excedeu suas expectativas. O selo sibilou e aqueceu-se. A gigantesca cabeça parou no ar, permaneceu suspensa sobre o rio por um momento e, depois, uivou, urrou e se desfez numa coluna de fumaça, formando uma enorme nuvem. A nuvem soltou um silvo angustiado e, com incrível velocidade, deslizou por cima do rio, deixando atrás de si um agitado rastro na superfície da água. Em poucos segundos, sumiu na distância. Apenas a água ficou ainda ressoando alguns uivos, que foram esmorecendo lentamente. O bruxo se inclinou sobre o poeta contorcido sobre a areia. — Jasquier, você está bem? — Que droga, Jasquier! O que está se passando com você? O bardo fez gestos bruscos com a cabeça, agitou os braços e abriu a boca para soltar um grito. Geralt contorceu o rosto numa careta e semicerrou os olhos. Jasquier, assustado, era capaz de alcançar timbres inimagináveis. No entanto, o que saiu de sua garganta foi somente um quase inaudível sussurro. — Jasquier, o que você está sentindo? Vamos, responda! Que merda! Você está sentindo alguma dor? Vamos, diga alguma coisa! Que merda! Não fale mais nada. Se estiver se sentindo bem, faça um aceno com a cabeça. Jasquier fez um grande esforço e mexeu a cabeça. Em seguida, virou-se para um lado, encolheu-se em posição fetal e vomitou uma torrente de sangue, tossindo e engasgando. O bruxo soltou um palavrão. 2. Pelos deuses! Exclamou o sentinela, recuando e abaixando o lampião. O que aconteceu com... Passar, meu bom homem, falou baixinho o bruxo, sustentando Jasquier encolhido sobre a sela. Como pode ver, temos pressa. O sentinela olhou para o rosto pálido e o queixo coberto de sangue do poeta. Estou vendo. Parece que ele está seriamente ferido, meu senhor. Temos pressa, repetiu Geralt. Estamos viajando desde a madrugada. Por favor, deixe-nos passar. Não podemos, disse outro sentinela. Só é permitido atravessar os portões do raiar ao pôr do sol. À noite é terminantemente proibido. Essas são as ordens. Ninguém poderá passar a não ser que tenha autorização do rei ou do prefeito ou seja um nobre brazonado. Jasquier soltou um gemido, encolheu-se ainda mais, apoiou a testa na crina do cavalo, tremeu e fez um esforço vão para vomitar novamente. Sobre o ramificado da cavalgadura escorreu um novo filete. — Gente, falou Geralt o mais calmo possível. Vocês estão vendo o estado dele. Preciso encontrar alguém que possa curá-lo. Por favor, compreendam nossa situação e deixem-nos passar. Não adianta insistir, respondeu o guarda, apoiando-se em sua alabarda. Ordens são ordens. Se eu deixar os senhores passarem, serei amarrado ao pelourinho e expulso da corporação. E aí, como é que eu vou poder alimentar meus filhos? Não, meu senhor, não posso permitir. Tire seu companheiro do cavalo e leve-o à sala de Barbacã. Nós lhe faremos um curativo, e se for seu destino, ele resistirá até amanhã. Falta pouco para o raiar do dia. O problema é que não basta um curativo, retrucou o bruxo por entre os dentes cerrados. Ele precisa de um curandeiro, um sacerdote. De todo modo, o senhor não conseguiria acordar um homem desses no meio da noite, falou o segundo guarda. O máximo que podemos fazer pelos senhores é o que lhe propusemos, levar seu companheiro à sala de Barbacã. Assim os senhores não precisarão ficar no frio da madrugada. A sala é quente, nela há lugar para deitar o ferido. Bem, vamos ajudar o senhor a tirá-lo do cavalo. A sala da Barbacã era mesmo quente, abafada, aconchegante. Labaredas crepitavam alegremente na lareira, atrás da qual criquilava um grilo. Junto a uma pesada mesa quadrada e cheia de jarros e pratos estavam sentados 3 homens. — Perdoem-nos, distintos cavalheiros, disse o guarda que sustentava Jasquier, por virmos perturbá-los. Espero que os senhores não se oponham. Este cavalheiro está ferido de modo que pensei... — E pensou bem,
interrompendo para ele um rosto delgado e expressivo. Coloque-o nesta tarimba. O homem era um elfo, assim como o outro sentado à mesa. Como demonstravam seus trajes, uma mescla da moda humana com a élfica, ambos eram elfos integrados e assimilados. O terceiro homem, aparentemente o mais velho dos três, era humano, e a julgar pela roupa e pelos cabelos grisalhos cortados de forma adequada ao uso de um elmo, devia ser membro de uma ordem de cavalaria. Sou Sheriadan, apresentou-se o mais alto dos elfos, o de rosto expressivo. Como costumava ocorrer com os representantes do povo antigo, era impossível definir sua idade. Ele tanto poderia ter 20 como 120 anos. Este é meu parente Erdil, e este nobre cavaleiro se chama Vratimir. Um nobre, murmurou Geralt. No entanto, um exame mais minucioso dissipou suas esperanças. Os quartéis do escudo, adornados com lises de ouro, eram cortados diagonalmente por uma faixa prateada. Vratimir não só era filho ilegítimo, mas também fruto de uma união mista, humana e não humana. Como tal, embora lhe fosse permitido portar um brasão, ele não podia ser considerado um nobre com todos os direitos e, certamente, não dispunha do privilégio de atravessar os portões da cidade após o pôr do sol. Infelizmente, disse o elfo, a quem não escapara o olhar atento do bruxo. Nós também temos de aguardar o amanhecer. A lei não aceita exceções, pelo menos não para alguém como nós. Portanto, junte-se ao grupo distinto cavaleiro. Chamo-me Geralt de Rivia, apresentou-se o bruxo, e não sou um cavaleiro, mas um bruxo. O que aconteceu com ele? Era Jasquier que fora colocado num catre pelos sentinelas. Parece um caso de intoxicação. Se for isso, poderia ajudá-lo. Tem um excelente remédio. Geralt sentou-se e fez um relato geral do que se passara à beira do rio. Os elfos se entreolharam. O grisalho cavaleiro cuspiu por entre os dentes e enrugou a testa. Que coisa mais incrível, falou Sheriadan. O que poderia ter sido aquilo? Um gênio saído de um vaso, murmurou Vratimir, como numa lenda. Não exatamente, observou Geralt apontando para Jasquier encolhido sobre o catre. Não conheço lenda alguma que terminasse assim. Os sintomas desse coitado, explicou o Sheriadan, são claramente de natureza mágica. Temo que meus remédios não sejam de grande valia, mas, pelo menos... Você lhe deu algo, Geralt? Somente um elixir contra a dor. Então venha me ajudar sustentando a cabeça dele. Jasquier bebeu com sofreguidão a mistura de vinho com remédio. Engasgou no último gole, soltou um chiado e cobriu com saliva a almofada de couro. Eu conheço esse homem, falou outro elfo, Erdil. É Jasquier, trovador e poeta. Tive a oportunidade de ouvi-lo cantar na corte do rei Etain em Cidades. Um trovador, repetiu Sheriadan, olhando para Geralt. Isso é grave. Muito grave. Os músculos do pescoço e da laringe estão infectados e já ocorrem mudanças nas pregas vocais. É preciso interromper a ação do feitiço o mais rápido possível. Do contrário, isso poderá tornar-se irreversível. Quer dizer que ele nunca mais poderá cantar. Geralt, sem dizer uma palavra, sentou-se à mesa apoiando a testa sobre os punhos cerrados. Um feiticeiro, falou Vratimir. Precisamos de uma poção mágica ou um feitiço de cura. Você terá de levá-lo para outra cidade, bruxo. Por quê? Perguntou Geralt erguendo a cabeça. Não há um feiticeiro aqui em Rinde? Em toda a Redânia é muito difícil encontrar magos, respondeu o cavaleiro. Não é verdade, senhores elfos? Desde que o rei Heriberto instituiu um imposto exorbitante sobre todos os atos de feitiçaria, os magos estão boicotando a capital e as cidades que costumam cumprir rigorosamente os éditos reais. E, pelo que ouvi falar, os conselheiros municipais de Rinde são famosos pela diligência com que os cumprem. Não é verdade, Sheriadan e Erdil? Está, confirmou Erdil. Só que...
Posso falar, Sheriadan? Não só pode como deve, disse Sheriadan, olhando de soslaio para o bruxo. Não há razões para manter isso em segredo, já que todos em Hindi estão a par de que há uma feiticeira residindo na cidade. Certamente incógnita. Nem tanto, sorriu o elfo. A pessoa a qual me refiro é individualista. Ela desenha não apenas o boicote imposto em Hindi pelo Conselho de Magos, como também as posturas definidas pelos conselheiros. E isso lhe é muito proveitoso, pois com o boicote pode atender à grande demanda de serviços de feitiçaria sem, obviamente, pagar imposto. E o Conselho Municipal tolera tal situação? A feiticeira mora na residência de um negociante que é, ao mesmo tempo, agente comercial de Novigrad e embaixador honorário. Assim, ninguém pode tocá-la naquela casa, já que está protegida pela lei do asilo. Aquilo mais parece uma prisão domiciliar do que um asilo, corrigiu Erdil. Ela está praticamente presa lá, mas não pode reclamar de falta de clientes, e clientes ricos. Ela não dá a mínima para os conselheiros e organiza festas e orgias. Já os conselheiros, acrescentou Sheriadan, estão furiosos e fazem de tudo para levantar contra ela o maior número de pessoas possível. Mancham sua reputação espalhando os mais ignóbeis boatos na esperança de o mandatário de Novigrad proibir o negociante de conceder-lhe asilo. Não gosto de me meter nesse tipo de embrulhadas, murmurou Geralt, mas não tenho escolha. Como se chama o tal negociante embaixador? Beauberan, respondeu Sheriadan, e careta ao pronunciar o nome. Na verdade, eu tenho de concordar com você de que ela é a sua única chance. Para ser mais exato, é a única chance para esse coitado que geme na cama. Agora, se a feiticeira vai querer ajudá-los, isso eu não posso garantir. Quando for para lá, disse Erdil, fique atento, porque o prefeito mandou espiões vigiar a casa. Se eles o abordarem, você sabe o que fazer. O dinheiro abre todas as portas. Muito bem. Irei para lá assim que abrirem os portões. Qual é o nome da feiticeira? Geralt percebeu um leve rubor no rosto de Sheriadan, mas poderia ser apenas o reflexo do fogo da lareira. Yennefer de Wengerberg. 3. Lame está dormindo, repetiu o porteiro olhando de cima para Geralt. Os ombros eram quase 2 vezes mais largos do que os do bruxo. Você é surdo, seu vagabundo. Já lhe disse que o homem está dormindo. Pois que durma em paz, concordou Geralt. O assunto de que quero tratar não é com ele, mas com a senhora que está aqui alojada. Ah, é? Quer dizer que você tem um assunto a tratar com ela? O porteiro parecia ter senso de humor, apesar do tamanho e da aparência. Então, seu pilantra, vá a um bordel e faça bom uso dele. Suma daqui! Geralt desprendeu do cinto um saquinho de couro e avaliou seu peso segurando-o pelo cordão. Você não vai conseguir subornar-me, falou orgulhosamente o gigante. Nem pretendo. O porteiro era grande e pesado demais para ter reflexos que lhe permitissem o golpe aplicado por um homem normal. Assim, diante do golpe desferido pelo bruxo, mal teve tempo de piscar. O pesado saquinho atingiu sua têmpora com um som metálico e ele desabou sobre a porta, agarrando-se ao alisar. Geralt afastou-o com um pontapé no joelho e golpeou mais uma vez com o saquinho. Os olhos do porteiro se embaçaram e adquiriram uma vesguice ridícula. Suas pernas se arquearam sob seu peso e se separaram como lâminas de uma tesoura. O bruxo, vendo que o gigante, embora quase desfalecido, ainda tentava agitar os braços, acertou pela 3ª vez, direto no cocuruto. Pois é, o dinheiro abre todas as portas, afirmou. O vestíbulo estava às escuras. Detrás da porta do lado esquerdo, alguém roncava. Geralt entreabriu-a com cuidado.
Numa cama rústica desfeita, dormia, silvando o ar pelo nariz, uma mulher gorda com uma camisola suspensa acima dos quadris. Não era uma visão das mais agradáveis. Geralt arrastou o desfalecido porteiro até o quartinho e trancou a porta. Do lado direito havia outra porta. Estava semiaberta e dava para uma escada de estreitos degraus de pedra que levavam para o piso inferior. O bruxo já estava passando por ela quando ouviu, vindo de baixo, um palavrão, seguido do som de uma vasilha se espatifando. O local era uma grande cozinha cheia de utensílios, cheirando a ervas e resina de madeira. No chão de pedra, entre cacos de uma jarra de barro, havia um homem ajoelhado, totalmente nu e com a cabeça baixada. Suco de maçã, a filha de uma cadela, balbuciou hesitante menino, distraidamente, batera com a cabeça contra o muro de um castelo. Suco de maçãs, onde estão os empregados? O que foi que o senhor disse? Perguntou polidamente o bruxo. O homem ergueu a cabeça e engoliu em seco. Seus olhos estavam baços e injetados. Ela quer suco de maçã, anunciou, erguendo-se com dificuldade, sentando-se num baú coberto com pele de carneiro e apoiando-se no fogão. Tenho de levar para cima, porque... Tenho a honra de falar com o negociante Beauberrin? Fale mais baixo, disse o homem fazendo uma careta de dor. Não precisa gritar. Ouça, lá naquela barrica, suco de maçã. Derrame um pouco dele num recipiente qualquer e me ajude a levá-lo para si. Deu de ombros e meneou a cabeça com compaixão. Embora evitasse excessos alcoólicos, o estado em que se encontrava o negociante não lhe era totalmente desconhecido. Remexendo nos utensílios da cozinha, encontrou um caneco e um jarro de estanho, que encheu com um pouco do suco da barrica. Ouviu alguém roncando e se virou. O homem desnudo dormia a sono solto, com a cabeça caída sobre o peito. Por um instante o bruxo pensou em derramar o suco na cabeça do beberrão, mas mudou de ideia. Saiu da cozinha carregando o jarro e o caneco. O corredor terminava numa pesada porta ricamente entalhada. Entreabriu-a com todo cuidado, apenas o suficiente para poder entrar no aposento. Como estava na penumbra, alargou as pupilas e franziu o nariz. O ar estava impregnado de cheiro de vinho azedo. Frutas paravam uma mistura dos perfumes de lilás e groselha. Olhou em volta. A mesa no centro do aposento apresentava-se como um autêntico campo de batalha de jarros, garrafas, vasos, taças, cálices, pratos de estanho de prata, travessas e talheres com cabo de marfim. A amassada toalha estava coberta de manchas de vinho e de cera de vela solidificada. As diversas cascas de laranja espalhadas sobre ela pareciam flores entre caroços de ameixas e pêssegos, restos de peras e pendúnculos de uvas sem as frutas. Uma das taças estava caída e quebrada. Da outra, cheia pela metade, emergia um osso de peru. Ao lado dela havia um elegante escarpão negro de salto alto, feito de couro de basilisco, a matéria-prima mais cara usada na manufatura de calçados. O outro sapato, vestido preto, adornado com flores bordadas e babados brancos, atirado desleixadamente no chão. Geralt ficou indeciso, lutando contra uma sensação de constrangimento, com o desejo de dar meia volta e sair dali. Isso, porém, significaria que o Cérbero, na antessala, apanhara em vão, e o bruxo não gostava de cometer atos desnecessários. Viu uma escada em caracol no canto do aposento e encaminhou-se até ela. Nos degraus encontrou 4 rosas brancas murchas e um guardanapo com manchas de vinho e de batom. O aroma de lilás e groselha tornara-se mais forte. A escada levava a um quarto de dormir cujo chão era coberto por uma grande pele de um animal felpudo. Sobre a pele jazia uma camisola com punhos de renda, uma dezena de rosas brancas
e uma meia. A outra meia pendia de uma das 4 colunas lavradas que sustentavam um baldaquino em forma de cúpula sobre o leito. As figuras esculpidas nas colunas representavam ninfas e faunos nas mais diversas posições, algumas assaz interessantes, outras ridiculamente engraçadas. De maneira geral, muitas se repetiam. Gerald pigarreou ao olhar para um monte de cachos negros visíveis saindo por debaixo de um cobertor de veludo. O cobertor mexeu-se e gemeu. O bruxo voltou a pigarrear, dessa vez com mais força. Bo? Perguntou confusamente o aglomerado de cachos negros. Trouxe o suco? Trouxe. Dos negros cachos emergiram um pálido rosto triangular, olhos cor de violeta e lábios finos e um tanto contorcidos. Torceram-se ainda mais. Estou morrendo de sede. Sirva-se, por favor. A mulher desvencilhou-se do lençol e sentou-se na cama. Tinha ombros bonitos e pescoço esbelto, do qual pendia, preso a uma fita de veludo, uma faiscante jóia de brilhantes. Além da fita, nada mais trazia no corpo. Obrigada, falou, pegando o caneco da mão do bruxo e bebendo o conteúdo com sofreguidão. Em seguida ergueu as mãos e tocou as têmporas. O lençol deslizou ainda mais. Geralt desviou o olhar por educação, mas meio a contragosto. Quem é você, afinal? Indagou a morena, semicerrando os olhos e cobrindo-se com o lençol. O que está fazendo aqui? Onde com todos os diabos se meteu Berran? A qual das perguntas devo responder? Deu-se imediatamente da ironia. A mulher ergueu a mão lançando um raio de luz. Geralt reagiu instintivamente. Cruzando os punhos no sinal de heliotrópio, conseguiu deter o feitiço já bem junto de seu rosto, mas o ímpeto fora tão forte que o atirou contra a parede, fazendo-o deslizar para o chão. Não é necessário, gritou ao ver que a mulher voltava a erguer a mão. Distinta, Yennefer. Vim em paz e não tenho intenções malignas. Das escadas chegou o som de passos apressados e vários empregados adentraram o quarto. — Dona Yennefer, saiam! Ordenou-lhes calmamente a feiticeira. — Não preciso mais de vocês. Vocês são pagos para tomar conta da casa, mas já que esse sujeito conseguiu entrar aqui, vou encarregar-me dele pessoalmente. Digam isso ao Sr. Berran. Quanto a mim, por favor, preparem meu banho. Verdade. Yennefer observou-o em silêncio, com os olhos semicerrados. — Você desviou meu feitiço? Falou finalmente. — É claro que você não é um feiticeiro, mas sua reação foi extremamente rápida. Diga logo quem é o homem desconhecido que entrou em meu quarto, e sugiro-lhe que diga rapidamente. — Sou Geralt de Rivia, um bruxo. Yennefer inclinou-se para fora da cama, segurando um membro da anatomia de um dos faunos esculpidos na coluna do baldaquino, particularmente propício para ser agarrado. Sem desviar o olhar de Geralt, apanhou do chão um casaco com gola de pele, envolveu-se cuidadosamente nele e saiu da cama. Serviu-se de mais um caneco de suco, bebeu de um gole, pigarreou e aproximou-se. Geralt massageou discretamente as vértebras que momentos antes haviam batido. Geralt de Rivia, repetiu a feiticeira, olhando para ele através dos cílios negros como carvão. Como conseguiu entrar aqui? E com que intenção? E quanto a Berran? Espero que não lhe tenha feito mal algum. Não fiz. Prezada senhora Yennefer, preciso de sua ajuda. Um bruxo, murmurou ela, aproximando-se e apertando mais fortemente o casaco contra o corpo. Além de ser o primeiro que vejo de perto, ainda por cima é o famoso lobo branco. Ouvi falar muito de você. Posso imaginar. A feiticeira deu um bocejo e chegou ainda mais perto. Permite? Perguntou, tocando a bochecha do bruxo com a mão,
aproximando o seu rosto do dele e fitando-o diretamente nos olhos, enquanto ele engolia. Pilas se adaptam automaticamente à intensidade da luz ou você pode dilatá-las e comprimi-las a seu bel prazer. Yennefer, disse Geralt calmamente. Cavalguei o dia inteiro sem parar até Rinder. Passei a noite em claro aguardando a abertura dos portões. Dei umas pancadas na cabeça do porteiro que não queria deixar-me entrar. Interrompi de maneira rude e insistente seu precioso sono. E fiz isso tudo única e exclusivamente pelo fato de um amigo meu precisar de uma ajuda que só você poderá lhe dar. Portanto, peço-lhe que preste essa ajuda e depois estarei à sua disposição para conversarmos sobre mutações e aberrações. A feiticeira deu um passo para trás, contorcendo os lábios de um jeito desagradável. Se trata da regeneração de órgãos danificados por feitiçaria, garganta, laringe e pregas vocais. O dano pareceu ser causado por uma espécie de névoa avermelhada, ou por alguma coisa muito semelhante a isso. Alguma coisa muito semelhante, repetiu Yennefer. Em outras palavras, não foi uma névoa avermelhada que feriu seu amigo. Se não foi ela, então foi o quê? Fale de uma vez, pois assim tão cedo e desperta de um sono profundo, não tenho forças nem disposição para sondar seu cérebro. Acho que o melhor seria começar pelo começo. Não, senhor, interrompeu-o rudemente. Se o caso é complicado a tal ponto, você terá de esperar um pouco. Mau gosto na boca, cabelos despenteados, olhos com pau cômodos matinais limitam bastante meus dons de percepção. Desça para o porão onde fica o banheiro. Logo irei ter com você, e aí poderá me contar tudo. Yennefer, não quero parecer muito insistente, mas o tempo vai passando e meu amigo... Geralt, voltou a interrompê-lo a feiticeira. Saí da cama por sua causa, embora pretendesse ficar nela até a última badalada do meio-dia. Estou disposta a desistir do café da manhã. E sabe por quê? Porque você me trouxe suco de maçã. Você tinha pressa, estava preocupado com o sofrimento de seu amigo, entrou aqui à força, desferindo pancadas na cabeça do porteiro e, apesar de tudo isso, teve a gentileza de pensar numa mulher com sede. Você me conquistou com esse gesto e é bem possível que eu venha ajudá-lo. Mas não há a mínima possibilidade de eu desistir de água e sabão. Muito bem. Geralt? Sim, indagou o bruxo, parando à porta. Aproveite a ocasião para também tomar um banho. Por seu cheiro sou capaz de adivinhar não só a raça e a idade, mas também o sexo de sua cavalgadura. 4. Ela entrou no banheiro no momento em que Geralt, totalmente nu e sentado sobre um tamborete, vertia a água de um caço sobre a cabeça. O bruxo tossiu e virou-se discretamente de costas. Não precisa ficar encabulado, falou Yennefer, pendurando umas roupas num cabide. Não costumo desmaiar diante da visão de um homem nu. Minha amiga Tris Merigold costuma dizer que, quando se viu um, se viu todos. Geralt levantou-se, enrolando uma toalha nos quadris. Que linda cicatriz, sorriu ela olhando para seu peito. Você caiu debaixo de uma lâmina de serraria? O bruxo não respondeu. A feiticeira continuou a observá-lo, virando levemente a cabeça de maneira coquete. Você é o primeiro bruxo que posso examinar de perto, e, ainda por cima, nu em pelo. Ah! Exclamou, inclinando-se para a frente e aguçando os ouvidos. Posso ouvir as batidas de seu coração. Um ritmo extremamente lento. Você consegue controlar o fluxo da adrenalina? Ah, perdoe minha curiosidade profissional, mas é que eu tenho a impressão de que você é estranhamente suscetível às características de seu próprio corpo. Você tem a tendência de descrever essas características com palavras que me desagradam,
adotando um patético sarcasmo que me desagrada ainda mais. Mas basta de conversa fiada. Meu banho está esfriando. Yennefer fez um movimento como se quisesse tirar o casaco, mas hesitou. Vou me banhar enquanto você me conta tudo. Com isso, economizaremos tempo. Só que não quero deixá-lo encabulado e, além do mais, mal nos conhecemos. Portanto, em prol da decência, eu ficarei de costas, sugeriu hesitantemente Geralt. Não, eu preciso ver os olhos da pessoa com quem falo. Tenho uma ideia melhor, disse ela, pronunciando uma evocação. Geralt sentiu seu medalhão tremer e viu um manto negro cair suavemente no chão. Depois ouviu o som de um corpo mergulhando na água. Agora sou eu quem não pode ver seus olhos, Yennefer, o que é uma pena. A invisível feiticeira. Prossiga. Geralt terminou a complicada tarefa de vestir as calças sem deixar cair a toalha e sentou-se no banco. Fechando as fivelas dos sapatos, fez um relato de tudo o que se passara à beira do rio, minimizando os detalhes da luta com o bagre. Yennefer não lhe parecera alguém que pudesse ter interesse pela arte de pescar. Quando chegou ao ponto em que a criatura nuvem emergiu do jarro, a enorme esponja que ensaboava o corpo invisível parou e ficou imóvel em pleno ar. Interessante, ouviu. Um gênio preso numa garrafa. Que gênio que nada, objetou. Aquilo era uma variante de uma névoa escarlate, uma espécie nova, desconhecida. E desconhecida merece ter um nome, falou a invisível Yennefer. E a palavra gênio não é pior do que qualquer outra. Por favor, continue. Geralt obedeceu. A ensaboadura que ocorria na banheira produzia bolhas de sabão que se agitavam freneticamente à medida que ele continuava seu relato. Em determinado momento, algo prendeu sua atenção. Observou com mais cuidado e notou contornos e formas revelados pelo sabão que cobria a invisibilidade. Ficou tão absorvido neles que emudeceu. Continue, apressou uma voz vinda do nada. O que se passou em seguida? Mais nada. Afugentei aquilo que você chamou de gênio. Com o quê? O caço ergueu-se e derramou um pouco de água. As bolhas de sabão sumiram. Geralt soltou um suspiro. Com um feitiço, respondeu. Para ser mais exato, com um exorcismo. Que exorcismo? O caço voltou a derramar mais água. O bruxo passou a observar com mais atenção sua atividade, já que a água dele proveniente, embora só por alguns instantes, também revelava uma coisa ou outra. Repetiu o feitiço respeitando as normas de segurança que obrigavam substituir a vogal E por uma aspiração. Achou que impressionaria a feiticeira com o conhecimento daquela regra, de modo que ficou muito espantado ao ouvir uma gargalhada vinda da banheira. O que há de engraçado nisso? Esse seu exorcismo. A toalha voou do cabide e começou a apagar energicamente os restos dos contornos. Isso. Quem lhe ensinou esse exorcismo, bruxo? Uma sacerdotisa do templo de Uldra. É uma língua secreta daquele santuário. Pode ser secreta para uns, mas conhecida por outros. A toalha bateu na borda da banheira. Uma pequena quantidade de água caiu sobre o piso e rastros de pés descalços mostraram o caminho percorrido pela feiticeira. Aquilo não era um feitiço, Geralt. E eu aconselho a nunca mais repetir essas palavras em outro templo. Se aquilo não era um feitiço, então era o quê? Indagou o bruxo, olhando um par de meias de seda negra formar em pleno ar, uma após outra, duas pernas bem torneadas. Um dito muito espirituoso. Calcinhas rendadas adquiriram formato deveras interessante, embora um tanto grosseiro.
Flutuou no ar e tomou forma. Yennefer, como o bruxo pôde notar, não usava nenhuma daquelas bobagens feitas de barbatanas de baleia tão comuns entre as mulheres. Não precisava. Que tipo de dito? Não interessa. Uma rolha saltou de um frasco de cristal pousado numa mesinha. O banheiro começou a cheirar a lilás e groselha. A rolha descreveu algumas voltas no ar, retornando a seu lugar. A feiticeira abotoou os punhos das mangas, colocou o vestido e materializou-se. Abotou-o, falou, virando-se de costas e penteando os cabelos com um pente de tartaruga. O bruxo percebeu que o pente tinha uma comprida ponta afiada que, em caso de necessidade, poderia muito bem substituir um estilete. Fechou o vestido propositadamente devagar, com prazer o cheiro dos cabelos da feiticeira, que lhe caíam sobre os ombros qual uma cascata negra. Voltando à criatura na garrafa, disse ela, prendendo nas orelhas um par de brincos de brilhantes. Está mais do que evidente que não foi seu ridículo feitiço que a pôs em fuga. Parece-me mais provável que ela descarregou toda sua raiva sobre seu companheiro e partiu de puro tédio. É bem possível, concordou soturnamente Geralt. E acho que ela não foi até Cidaris para dar cabo de Valdo Marx. E quem seria esse Valdo Marx? Um trovador que considera meu companheiro, que também é músico e poeta, alguém desprovido de talento e de gosto duvidoso. A feiticeira virou-se rapidamente com um brilho estranho. Seu amigo teve tempo para exteriorizar um de seus desejos? 2, ambos completamente estúpidos. Mas por que pergunta isso? Afinal, essa história de desejos atendidos por gênios ou espíritos de lâmpadas não passa de total idiotice. Total idiotice, repetiu Yennefer com um sorriso. Obviamente. Isso não passa de uma invenção sem nenhum sentido, assim como todas as lendas nas quais espíritos do bem e fadas satisfazem desejos dos homens. Tais contos são inventados por uns simplórios a quem nem passa pela cabeça a ideia de seus inúmeros desejos e anseios serem atendidos por meio de suas próprias ações. Fico feliz em constatar que você não é desse tipo de pessoas, Geralt de Rivia. Com isso você se torna Eu, quando anseio realmente por algo, não fico sonhando, mas ajo. E sempre consigo o que desejo. Não duvido. Você está pronta? Estou, respondeu a feiticeira, amarrando os cadarços de seus sapatinhos. Mesmo de saltos altos, não era muito alta. Sacudiu a cabeleira que, como Geralt pôde constatar, manteve a cativante e pitoresca desordem, apesar de ter sido penteada com tanto zelo. Tenho uma pergunta a lhe fazer, Geralt, referente ao selo que tampava aquela ânfora. Ele continua em poder de seu amigo? O bruxo pensou antes de responder. O selo não estava com Jasquier, mas com ele mesmo, precisamente no seu bolso. A experiência, no entanto, lhe dizia que não se devia contar demais a feiticeiros. Que sim, respondeu, não deixando que ela percebesse o motivo de sua hesitação. Sim, deve estar com ele. Mas por que você pergunta por ele? Acha que pode ser importante? Que pergunta mais estranha, observou ela rispidamente. Para um bruxo especializado em monstros e coisas sobrenaturais, que deveria saber que um selo daqueles é suficientemente importante para não tocar nele, nem permitir que um amigo o toque. Geralt cerrou as mandíbulas. O golpe fora certeiro. Vá lá, falou Yennefer, suavizando o tom da voz. Não há pessoas infalíveis e, pelo jeito, também não existem bruxos que não cometem deslizes. Qualquer um pode cometer um erro. Vamos em frente. Onde está o seu amigo? Aqui em Rinde, na casa de certo. Na casa de Erdil?
repetiu Yennefer contorcendo os lábios num sorriso. Sei onde é. Imagino que more lá também seu primo, Shiriadan. Sim, mas o que? Nada. A feiticeira ergueu os braços e fechou os olhos. O medalhão no pescoço do bruxo pulsou e deu um puxão na corrente. Na úmida parede do banheiro brilhou um contorno luminoso que lembrava uma porta, emoldurando um vácuo leitoso e fosforescente. Geralt praguejou baixinho. Não gostava de portais mágicos, muito menos de viajar através deles. Será que precisamos... Pigarreou. Não é longe. Não posso andar pelas ruas desta cidade, cortou a feiticeira. As pessoas não morrem de amores por mim. Poderão cobrir-me de insultos, pedradas ou coisas piores. Algumas delas estão conseguindo destruindo que não pagarão por isso. Não precisa ter medo. Meus portais são seguros. O bruxo já tinha visto apenas a metade de alguém atravessar um portal seguro. A segunda metade jamais foi encontrada. Conhecia também diversos casos de pessoas que entraram num portal e nunca mais se ouviu falar delas. A feiticeira ajeitou mais uma vez os cabelos e amarrou ao cinto uma bolsinha adornada com pérolas, pequena demais para conter um punhado de moedas e um batom. Geralt, porém, sabia que não se tratava de uma bolsinha qualquer. Abrace-me, com mais força. Não sou feita de porcelana. Lá vamos nós. O medalhão agitou-se, algo brilhou, e Geralt se viu repentinamente no meio de um negro nada, de um penetrante frio. Nada via, nada ouvia, nada sentia. O frio estrada por sua mente. Quis praguejar, mas não teve tempo. 5. Já se passou 1 hora desde que ela subiu para aquele quarto. Observou Shiriadan, olhando para a clepsidra em cima da mesa. Estou começando a me inquietar. Será que a situação da garganta de Jasquier é tão séria assim? Você não acha que deveríamos subir e ver o que está acontecendo? Ela deixou bastante claro que não queria isso, respondeu Geralt, bebendo o último gole de um chá de ervas com uma careta. Apreciava os elfos que viviam nas cidades, não somente por sua inteligência e discrição, mas também por seu senso de humor. No entanto, não conseguia compreender, muito menos compartilhar, seus gostos no que se referia a comida e bebida. Shiriadan, feitiços levam tempo, e não me incomodarei em esperar por mais de um dia, desde que Jasquier fique bom. Do cômodo ao lado, chegava até eles o som de marteladas. Erdil morava num albergue desativado que ele comprara e pretendia reformar e explorar com a esposa, uma miúda elfa que pouco falava. O cavaleiro Vratimir, que após a noite passada na sala de Barbacã juntara-se ao grupo, havia se oferecido para ajudar na reforma. Com o casal, lançara-se a renovação dos lambris imediatamente depois de todos terem se recuperado do choque causado pelo espetacular surgimento repentino de Geralt e Yennefer, que, envoltos no brilho do portal, emergiram inesperadamente da parede. Para ser sincera, devo admitir que não esperava que você conseguisse trazer Yennefer para cá com tanta facilidade. Ela não pertence à categoria de pessoas especialmente espontâneas no que se refere a prestar qualquer tipo de ajuda. Os problemas dos outros não parecem perturbá-la e certamente não tiram seu sono. Em outras palavras, nunca soube de um só caso em que ela tivesse prestado ajuda desinteressadamente. Estou muito curioso para saber qual seu interesse em ajudar você e Jasquier. Será que você não está exagerando? Sorriu o bruxo. Ela não me deu uma impressão tão negativa assim. Admito que ela gosta de demonstrar uma dose de empáfia, mas, se formos compará-la com o arrogante bando de outras feiticeiras, ela é a personificação do charme e da generosidade. Deixe Shiriadan sorrir, dizendo:
É um pouco como se você achasse o escorpião mais bonito do que uma aranha por ter uma cauda tão linda. Fique atento, Gerald. Você não é o primeiro a julgá-lo assim, sem se dar conta de que seu charme e sua beleza são armas. Armas que ela usa com maestria e sem escrúpulos. Isso, evidentemente, não diminui o fato dela ser uma mulher extraordinariamente bela. Não creio que você possa negar esse fato, não é verdade? Gerald lançou um olhar perscrutador para o elfo. Pela segunda vez teve a impressão de ver um rubor em sua face. Aquilo o espantou muito mais do que suas palavras. Os elfos puros sangues não costumavam se sentir atraídos pelas mulheres humanas, mesmo pelas mais belas. E Yennefer, apesar de seu jeito sedutor, não poderia. Há gostos e gostos, mas, de maneira geral, quase ninguém descrevia uma feiticeira como uma beldade. Na verdade, todas elas provinham de círculos sociais em que o único destino das filhas era o matrimônio. Quem, afinal, estaria disposto a condenar a filha a anos de tediosos estudos e às torturas somáticas, quando era possível promover seu casamento e, assim, criar novas alianças? Quem poderia desejar ter uma feiticeira no seio da família? Apesar de todo o respeito de que gozavam as magas, a família de uma feiticeira não desfrutava de nenhuma vantagem desse fato, pois, antes de a jovem concluir sua educação, todos os laços familiares já estavam rompidos. Os únicos laços válidos eram os de sua confraria. Por isso, jovens que não tinham chance alguma de arrumar um marido. Diferentemente de sacerdotisas e druidezas, que não admitiam meninas feias ou aleijadas, as feiticeiras aceitavam qualquer uma que demonstrasse a devida predisposição. E se a criança conseguia passar pela peneira dos primeiros anos do treinamento, a magia entrava em ação. Endireitando pernas, consertando ossos mal desenvolvidos, reparando lábios leporinos, eliminando cicatrizes, marcas de nascença ou de varíola. Com isso, a jovem feiticeira tornava-se atraente, porque assim exigia o prestígio da profissão. O resultado eram mulheres pseudo-bonitas com frios olhos zangados. Mulheres incapazes de esquecer que sua feiura foi encoberta por uma máscara mágica, não para que elas pudessem, mas exclusivamente por assim exigir o prestígio de sua profissão. Decididamente, Gerald não conseguia compreender Shíri-Adar. Seus olhos de bruxo registravam detalhes demais. Não, Shíri-Adar, respondeu a pergunta. Não posso negar esse fato, e agradeço-lhe a advertência. Mas nesse caso se trata única e exclusivamente de Jaskier. Ele sofreu a meu lado, em minha presença. Não consegui salvá-lo. Não soube ajudá-lo. Eu estaria disposto a me sentar com a bunda desnuda sobre um escorpião se alguém me assegurasse que isso salvaria. E é por esse motivo que você tem de se precaver, sorriu misteriosamente o elfo, porque Yennefer sabe disso e gosta de... Não confie nela, Gerald. Ela é perigosa. Gerald não respondeu. Uma porta rangeu no andar superior e Yennefer apareceu no topo das escadas. Bruxo, falou, você poderia vir até aqui por um momento? Obviamente. A feiticeira apoiou-se na porta de um dos pobremente mobiliados quartos no qual acomodaram o trovador. Geralt aproximou-se dela, observador e calado. Notou que seu ombro esquerdo era levemente mais alto que o direito, que seu nariz era um bocadinho comprido demais, que seus lábios aparentavam ser excessivamente finos, que seu queixo parecia um tiquinho recuado demais, que suas sobrancelhas não eram suficientemente regulares, que seus olhos notava detalhes demais. Totalmente... Como está, Jaskier? Você está pondo em dúvida minhas capacidades?
o bruxo continuou a observá-la. Tinha o corpo de uma jovem de 20 anos, embora ele preferisse não tentar adivinhar sua verdadeira idade. Movia-se com graça natural. Não era possível adivinhar como ela fora antes, o que nela fora corrigido. Parou de pensar nisso. Não fazia o menor sentido. Seu talentoso companheiro vai ficar bom, disse a feiticeira, e vai recuperar suas capacidades vocais. Você tem minha gratidão, Yennefer. Ela sorriu. Você terá a oportunidade de demonstrá-la. Posso entrar para ver como ele está? Yennefer ficou calada por um momento, olhando para ele com um sorriso estranho e tamborilando os dedos. Lógico que pode. Entre. O medalhão no pescoço do bruxo começou a vibrar violentamente. No ponto central do assoalho encontrava-se uma esfera de vidro do tamanho de uma pequena melancia, emitindo feixes de luz leitosa. A esfera marcava o centro de uma cuidadosamente traçada estrela de 9 pontas, cujos vértices tocavam as paredes do aposento. No interior da estrela havia um pentagrama pintado com tinta vermelha. As pontas do pentagrama eram marcadas com velas negras, enfiadas em castiçais de formato estranho. Outras velas negras ardiam junto da cabeceira da cama na qual jazia Jasquier, coberto com peles de cabra. O poeta respirava tranquilamente, não gemia nem delirava, e a expressão de dor em seu rosto fora substituída por cheio de felicidade. Ele está dormindo, disse Yennefer, e sonhando. Geralt olhou para as figuras desenhadas no chão. Podia sentir a magia nelas oculta, mas sabia que se tratava de uma magia adormecida, ainda não desperta. Embora lhe viesse à mente a respiração de um leão ressonando, também era possível imaginar como seria seu rugido. O que é isto, Yennefer? Uma armadilha. Para quem? Por enquanto, para você, respondeu a feiticeira, girando a chave na fechadura e fazendo-a desaparecer. Vejo que fui pego, observou friamente o bruxo. O que vai acontecer agora? Você vai atentar contra a minha virtude? Não se vanglorie, respondeu Yennefer, sentando na beira da cama. Como um cretino, soltou um leve gemido. Não havia dúvida de que era de prazer. O que se passa aqui, Yennefer? Se isto é um jogo, então desconheço as regras. Você deve estar lembrado que eu lhe disse que sempre consigo o que desejo. Pois acontece que desejo algo que está em poder de Jasquier. Vou tirá-lo dele e nos separaremos. Não precisa ficar preocupado, nada de mal acontecerá a ele. Esses sinais mágicos que você montou no chão, interrompeu a Geralt, servem para evocar demônios. E sempre que demônios são evocados, alguém acaba se dando mal. Não permitirei que isso aconteça. Nem um só fio de cabelo cairá de sua cabeça, continuou a feiticeira sem dar a menor importância às palavras. Ficará ainda mais linda e ele estará contente, diria até que feliz. Aliás, nós todos ficaremos felizes e nos separaremos sem mágoas ou ressentimentos. Ah, Virgínia, sussurrou Jasquier sem abrir os olhos. Como são lindos seus seios, mais delicados do que penas de cisne. Virgínia. Ele enlouqueceu? Está delirando? Está dormindo, sorriu Yennefer. Seus desejos se realizam em seus sonhos. Sondei o cérebro dele até o âmago. Não achei muita coisa. Algumas sacanagens, um ou outro devaneio e muita poesia. Mas não vamos perder tempo com isso. O selo com o qual estava tampado o recipiente com o gênio, Geralt. Sei que ele não está com o trovador e sim com você. Para que você precisa do selo? Deixe-me ver. Qual seria a melhor maneira de responder à sua pergunta?
sorriu a feiticeira ameaçadora. Talvez a seguinte. Que porra você tem a ver com isso? Ficou satisfeito com a minha resposta? Não, respondeu Geralt, também dando um sorriso desagradável. Não fiquei. Mas não se recrimine por isso, Yennefer, porque é muito difícil me satisfazer. Até agora, somente pessoas acima da média conseguiram isso. É uma pena. Se é assim, continuará insatisfeito e só você sairá perdendo com isso. Por favor, o selo. Não adote ares que não combinam com seu tipo físico. Caso ainda não tenha percebido, saiba que já teve início a forma pela qual você demonstrará sua gratidão. Prestação do preço que terá de pagar pela recuperação da voz do cantor. Vejo que você dividiu o preço em várias prestações, falou gelidamente Geralt. Que seja. Já deveria ter esperado por isso. E não me surpreendo. Mas que seja uma negociação honesta, Yennefer. Fui eu quem comprou sua ajuda, e serei eu quem a pagará. Os lábios da feiticeira se contorceram num sorriso, mas seus olhos permaneceram frios. Quanto a isso, meu caro bruxo, você não deveria ter dúvida alguma. Repetiu ele, e não Jasquier. Vou levá-lo daqui para um lugar seguro, e assim que tiver feito isso, retornarei para pagar a segunda prestação e as seguintes, porque no que se refere à primeira... Geralt deu-lhe o selo de bronze com a estrela e a cruz quebrada gravadas na superfície. Por favor, pegue-o. Não como uma prestação, mas como um sinal de gratidão por ter, embora não sem interesse, se ocupado dele mais gentilmente do que teria feito a maior parte dos membros de sua confraria. Receba-o como prova de boa vontade, que deveria convencê-la de que retornarei para completar o pagamento assim que assegurar o bem-estar de meu amigo. Não notei o escorpião escondido no meio das flores, Yennefer, e estou disposto a pagar por minha desatenção. Que belo discurso! Disse a feiticeira, cruzando os braços sobre o peito. Comovente e patético. É uma pena que não serviu para nada. Preciso de Jasquier, e ele terá de permanecer. Uma vez ele já esteve próximo daquilo que você pretende evocar para cá. Falou Geralt apontando para os desenhos no chão. Quando você tiver concluído sua obra e fizer o gênio aparecer, tenho certeza de que, apesar de suas promessas, Jasquier voltará a sofrer, provavelmente ainda mais do que antes. Pois tudo o que a interessa é aquele ser preso na garrafa, não é verdade? Você pretende dominá-lo e obrigá-lo a ficar a seu serviço, estou certo? Não precisa responder. Sei que isso não deveria me interessar merda nenhuma. Por mim, você pode fazer o que quiser. Evocar até 10 demônios, se esse for seu desejo. Mas sem Jasquier. Se você colocar Jasquier em risco, a negociação deixará de ser honesta, Yennefer. E, nesse caso, você não permitirei. De repente, Geralt interrompeu seu discurso. Estava curiosa para saber quando você perceberia, debochou a feiticeira. O bruxo retesou os músculos com toda a força de que era capaz, a ponto de sentir dor nas mandíbulas. Seu esforço foi em vão. Estava tão paralisado quanto uma estátua de pedra, um poste enfiado na terra. Não conseguia mexer sequer um dedo do pé. Eu sabia de sua capacidade de desviar um encanto lançado diretamente sobre você, falou Yennefer. Também sabia que você, antes de tomar qualquer atitude, se esforçaria para me impressionar com sua eloquência. Enquanto tagarelava, o encanto ficou suspenso sobre sua cabeça e foi agindo, minando-o lentamente. Agora, você só pode falar. Mas sei que você é eloquente e qualquer esforço seu em reforçar essa impressão somente a prejudicará. Shireda,
balbuciou Geralt, lutando contra a paralisia mágica. Sheriadan desconfiará do que você está aprontando. E logo se dará conta disso, porque ele não confia em você, Yennefer. Nunca confiou. A feiticeira fez um amplo gesto com a mão. As paredes do aposento se turvaram e adquiriram uma textura uniforme e opaca. Sumiu a porta, sumiram as janelas, sumiram até as empoeiradas cortinas e os quadros cobertos de cocô de moscas. E o que vai acontecer quando Sheriadan finalmente se der conta disso? Vai sair correndo em busca de ajuda? Ninguém poderá atravessar a barreira que eu instalei e não fará nada que possa me ferir. Não se trata de feitiçaria. Eu não fiz nada nesse sentido. É pura questão de química. O cretino apaixonou-se por mim. Você não sabia disso? Pois imagine que ele chegou a cogitar desafiar Bo para um duelo. Já viu algo assim? Um elfo ciumento? É um acontecimento extremamente raro. Geralt, não foi à toa que escolhi esta casa. Boberran, Sheriadan, Erdil, Jaskier. Efetivamente você persegue seu objetivo de maneira direta. Mas a mim, Yennefer, você não vai usar. Pois saiba que vou. E como? A feiticeira ergueu-se da cama e se aproximou, evitando cuidadosamente os sinais e símbolos marcados no chão. Devedor por eu ter curado o poeta. Trata-se de uma bobagem, um pequeno favorzinho. Depois de concluir o que pretendo fazer aqui, vou sumir imediatamente de Rinde. Só que tenho nesta cidade algumas contas para ajustar. Prometi certas coisas a algumas pessoas e sempre cumpro minhas promessas. No entanto, como não terei tempo de fazer isso pessoalmente, você fará para mim. Geralt lutava com todas as forças. Em vão. Não fique se agitando tanto, meu bruxinho. A feiticeira sorriu de forma mordaz. Não vai adiantar. Você tem grande força de vontade, bastante resistência à magia, mas não está em condições de lutar contra mim, nem contra meus feitiços. E não represente uma comédia. Não tente me fascinar com sua firme e soberba. Você é um machão soberbo somente em sua imaginação. Para salvar seu amigo, você teria feito tudo o que eu quisesse. Mesmo sem feitiço algum, pagaria qualquer preço. Lamberia minhas botas. E talvez até algo mais, se eu quisesse inesperadamente me divertir um pouco. Geralt permanecia calado. Yennefer parou diante dele, sorrindo e brincando com a estrela de obsidiana cravejada de brilhantes, presa na fita de veludo. Já no quarto de dormir de Bo, continuou, bastou apenas uma breve troca de palavras para eu saber exatamente como você é e em que moeda cobrar meu serviço. Minhas contas em Rinde poderiam ser acertadas por qualquer um, até por Sheriadan. Mas eu quero que você faça isso, porque tem de pagar por muitas coisas. Pela falsa soberba, pelo olhar frio, detalhes, pelo rosto impassível como se fosse de pedra, pelo tom sarcástico, por ter a ousadia de achar que poderia ficar cara a cara com Yennefer de Wengerberg e considerá-la uma feiticeira cheia de autoadoração e arrogância enquanto arregalava os olhos para seus seios ensaboados. Por tudo isso, pague, Geralt de Rivia!